Olá pessoal, eu louvo a Deus pela vida de vocês que sempre prestigiam os meus estudos. Hoje é um enorme prazer poder compartilhar com vocês o estudo acerca da primeira contagem do tempo iniciada com Adão. Eu sou o professor Eliezer Guedes, estou hoje aqui para compartilhar com vocês o 15º estudo da série A Idade do Homem na Terra. Eu peço que você já se inscreva no nosso canal e ao final do vídeo deixe o seu like e nos ajude a divulgar esse vídeo. Essa série de estudos, ela está baseada no meu livro A Idade do Homem na Terra, que pode ser adquirida por meio do site elieserguedes.com.br ou pelo WhatsApp 61 983852289. Sendo assim, segue o nosso 15º estudo, a primeira contagem do tempo. Então a gente viu nos estudos anteriores que Deus criou os céus e a terra, preparando todo o ambiente propício para a habitação do homem neste planeta. E somente depois que o homem foi criado, é que o tempo passou a ser contado como nós o vemos hoje. Porque antes da existência do homem, não havia ninguém para contar ou tampouco para medir o tempo. Relembremos que o tempo é contado em razão da aparição do Sol e da Lua, que identificam o dia e a noite. A partir daí, passamos a ter os dias, os meses, os anos e as estações de forma bem definida. A partir do estudo de hoje, então nós vamos começar a contar o tempo de existência do homem sobre a face da Terra. Isso é, nós colocaremos os fatos históricos em ordem cronológica de acordo com a Bíblia e de acordo com a história, na sequência e no tempo em que eles aconteceram. Sendo assim, no princípio de tudo, só havia Deus nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós lemos lá em João capítulo 1, versículo 1 a 3, a Bíblia nos dá a seguinte informação: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, dessa forma, a gente vai ver que lá atrás só existia a Trindade. Depois que ele criou todas as coisas, então, por fim, ele criou o homem. E a partir do nascimento ou da criação do homem, agora nós passamos a ter o tempo contado pelo homem, porque antes disso não havia quem contasse o tempo. Então, como é que começa a nossa linha cronológica do tempo? Então, vamos trazer umas relembranças do que já vimos anteriormente. Então, em algum tempo na eternidade de Deus, o que aconteceu? Houve a criação dos céus e da terra e dos seres angelicais. Quando aconteceu isso, professor? Não sabemos. Por quê? Porque aconteceu em algum momento lá atrás, na eternidade de Deus, quando ainda nada mais havia sido criado. E depois, a Bíblia diz que Deus criou, os céus e a terra. Então, não temos registro, porque Deus não passou essas informações para nós. Nesse princípio, a terra ainda estava sem forma e vazia. Aí é onde começa, no primeiro dia, houve o quê? A aparição da luz cósmica, mas relembrando que esse primeiro dia é o primeiro dia de Deus e não do homem. No segundo dia, tivemos a criação do firmamento, onde houve a separação entre águas em cima e águas embaixo. No terceiro dia, então nós tivemos a separação entre a porção seca e as águas. Agora nós passamos a ter terra seca. E aconteceu o quê? Nesse terceiro dia, aconteceu o surgimento das plantas, das árvores e de toda a relva. No quarto dia, nós tivemos a aparição do Sol, da Lua e das estrelas. No quinto dia, nós tivemos a criação de aves, dos seres voadores e dos seres marinhos.
No sexto dia, nós tivemos a criação dos animais grandes e pequenos, que foi o assunto do último e do penúltimo estudo. E ainda no sexto dia, nós tivemos a criação de Adão e Eva. Então, a partir da criação de Adão e Eva, nós passamos a contar e tivemos ele como base de referência, como sendo o ano zero da humanidade, conforme está registrado lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Então, a partir de Adão começou a contagem, mas em algum momento, depois que Adão foi criado, a gente não tem um registro, mas eles viviam no paraíso, viviam no Éden, e em algum momento eles pecaram e foram expulsos, lá daquele jardim que Deus fez para ele. Depois, nesse ínterim, houve o nascimento de Caim e Abel e de outros filhos. Então, nesse momento a gente não vai entrar ainda nos pormenores desses eventos. Por quê? Porque mais adiante a gente vai falar sobre esses fatos. Então, só para você já ir começando a se situar no tempo e no espaço. Então, Adão foi criado no ano zero. O ano zero, que é o ano mundi, ou o ano 3893 antes de Cristo. Então, entre a criação de Adão e o nascimento de Jesus passaram-se 3896. Então, por isso, o nosso objetivo nesse estudo de hoje é relatar a contagem cronológica dos anos de Adão até Jesus e depois mostrar de modo inverso os anos de Jesus até Adão, para que a gente possa ter uma ideia exata do tempo decorrido, tendo como referência esses dois grandes expoentes mundiais, Adão, o primeiro homem, e Jesus, que foi o que dividiu a nossa era em antes e depois de Cristo. Então, se nós tomarmos como base o nascimento de Cristo e nós voltarmos os anos anteriores a esse acontecimento, nós teremos os principais eventos cronológicos registrados até os dias de Adão. Sendo assim, nós veremos que Adão foi criado no ano zero da humanidade. Essa contagem está corroborada com as pesquisas de grandes estudiosos da Bíblia, como o professor José Fabre, no seu livro Cronologia da Bíblia. Se nós procurarmos outras pessoas que se dedicaram a esse estudo, a gente vai chegar à mesma conclusão. Então, não é difícil chegar a essa conclusão, por quê? Porque a história nos fornece subsídios temporais, e a Bíblia se encarrega de fornecer os demais subsídios. Então, depois de Adão, Eva foi criada como sua companheira, e durante algum tempo eles viveram lá no Éden. Qual era a função deles lá no Éden? Eles deveriam cuidar desse jardim, deveriam dominar sobre todas as coisas e comer de quase todos os alimentos que existiam ali. A única restrição para eles era que eles deveriam se abster de comer do fruto que lhes daria o conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, a Bíblia nos diz o seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então ao casal foi dada a capacidade de reprodução para que crescesse e se multiplicasse. Deus já havia dado essa ordem para todos os outros seres criados, e agora para Adão e Eva, Deus deu a mesma ordem. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então a gente não sabe por quanto tempo o casal viveu naquele paraíso, desfrutando da comunhão direta de Deus. Nesse período, o homem vivia a plenitude da sabedoria.
da inteligência, da paz e harmonia. Por quê? Porque o pecado ainda não havia entrado no mundo. Embora Deus tivesse dado a eles a ordem de que eles deveriam crescer e se multiplicar, nós veremos que durante o período em que eles estiveram no Éden, eles ainda não haviam tido filhos. Esse tema é um pouco polêmico porque algumas pessoas defendem a ideia de que Adão e Eva tiveram filhos lá no paraíso. Então, isso não quer dizer que eles estavam em desobediência à determinação divina de crescer e multiplicar. Porque quem dá a vida é Deus, e durante esse período, Deus não lhes deu filhos, pelas razões que nós vamos passar a expor logo em seguida. Primeiro, por que nós podemos afirmar que o casal não teve filhos lá no Éden? Primeiro, porque se o casal tivesse tido filhos no Éden, os seus descendentes também teriam a mesma probabilidade de serem tentados a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E assim, bem como eles poderiam também comer da árvore da vida que estava no jardim, o que lhes garantiria o quê? A vida eterna. Então, tanto Adão quanto seus filhos iam passar pela mesma tentação, quando a gente vai ver que somente Adão e Eva foram tentados. Outra razão pelo qual a gente pode afirmar que o casal só teve filhos após a saída do Éden, é que a Bíblia nos informa que quando o homem e a mulher pecou, a primeira providência de Deus foi que expulsá-los do Éden. Em seguida, a gente já vê que os filhos do casal já nasceram na índole má do pecado que foi herdado dos seus pais. Quando a gente vê no caso de Caim, se ele tivesse nascido lá no Éden, ele não teria aquela índole má a ponto de matar o seu irmão Abel. Ele cometeu tal crime, por quê? Porque ele já nasceu na índole do pecado. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. O terceiro motivo pelo qual nós podemos afirmar que o primeiro casal não teve filhos lá no Éden, é que se o casal não tivesse pecado, a mulher geraria filhos da mesma forma que os demais mamíferos criados por Deus. Isto é, ela não sofreria tanta dor para dar à luz. Porém, por causa do pecado, Deus disse que aumentaria grandemente as suas dores do parto, mesmo que ela ainda não as tivesse experimentado. Aí você pode ver assim, então ele aumentou grandemente, isso quer dizer que ela já tinha sentido, né, como é que era ter a dor do parto? Não, é que por causa do pecado, a dor que ela não conheceu, ela agora ia conhecer e iria ser sobremodo sofredor demais para ela. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Olha o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então Deus falou a Adão que se ele comesse do fruto daquela árvore, ele certamente morreria, mesmo sem o homem saber o que era a morte até aquele momento, porque até então ninguém havia morrido. Então, como é que Adão poderia entender o que era essa morte se ele nem sabia ainda o que era? Mas depois que ele pecou, agora ele passou a tomar conhecimento. Tanto é que o segundo filho dele morreu, né? E ele teve que carregar ao longo de sua vida com essa tristeza. Então, a partir do momento em que o casal desobedeceu a Deus, o pecado passou a fazer parte da natureza do ser humano e de todos os seus descendentes.
Então você pode perguntar, e o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Infelizmente, todos os descendentes do homem já nascem contaminados com o vírus do pecado. Por isso, toda a humanidade agora precisa do Salvador. Após ser expulso do jardim, o casal gerou filhos e filhas. Então, somente após a expulsão do Éden é que eles tiveram filhos e filhos. Aí você pode perguntar, então eles não tinham relação sexual antes disso? Não, não é isso que eu quero dizer. É que no período em que eles estavam lá, Deus não lhes concedeu filhos. Vamos ver o que diz Gênesis capítulo 5, versículo 4 e versículo 5. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Então a gente vai ver que a Bíblia não menciona quantos filhos o casal gerou. Porém, esses filhos já nasceram com a índole má do pecado e passaram a ser mortais. Então, depois que o pecado foi passado para o DNA do ser humano, então esse pecado ele provocou grandes mudanças no seu comportamento, na sua cognição, no seu sistema defensivo, nas suas células, assim como no seu modo de agir, pensar e fazer. O pecado trouxe consequências trágicas para o homem, porque a partir do conhecimento do mal, agora o homem tornou-se mal por natureza. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal não acrescentou nada de bom para o homem, pois o bem o homem já conhecia, porque onde ele habitava não havia maldade alguma. O homem conhecia o bem na sua plenitude, por causa da sua inocência. Porém, após comer do fruto proibido, o mal tirou-lhe a inocência e a ingenuidade. Isso fez com que o homem passasse a ter pensamentos maus e ações más. Deus, porém, nunca abandonou o homem. Logo após o homem ter pecado, Deus prometeu que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, porém esta lhe feriria o calcanhar. Essa profecia só veio a se cumprir quase 4.000 anos depois, aonde lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Se você gostou desse estudo, eu conto com você no próximo, aonde a gente vai começar literalmente a contagem cronológica dos anos do homem. Então, no próximo estudo, nós vamos ver os problemas advindos do pecado de Adão e de Eva. Espero que você tenha gostado desse estudo e que isso tenha trazido para você algum subsídio teológico acerca de quando começou a contagem do homem na terra. Que Deus o abençoe grandemente.